Eu tenho a resposta predileta que eu tenho para falar a respeito de segurança é de um túnel desse tipo que está na Baía de São Francisco, ligando a cidade de a Baía de São Francisco corre no sentido norte-sul, muito comprido no sentido norte-sul. No extremo oeste está a península onde está a cidade de São Francisco, e no lado leste tem uma grande aglomeração, estão as cidades de Oakland, Berkeley, Albany, etc., várias cidades, uma área densamente povoada e habitada, desculpe. E existe um metrô que liga toda essa área metropolitana. Os dois lados da Bahia estão unidos pelo metrô, e o metrô passa por um túnel imerso, exatamente um túnel construído por essa técnica, que durante muito tempo foi o túnel mais profundo do mundo, imerso. É um túnel de 40 metros de profundidade. E São Francisco, a Califórnia inteira, a gente sabe, é uma área sísmica. Obviamente, aquele túnel foi construído levando em conta a sismicidade da área. Aliás, ele atravessa uma falha, a famosa falha de San Andreas, cujo terremoto de 1906 destruiu a cidade de São Francisco, passa uns 2, 3 quilômetros mar adentro, na cidade de São Francisco, mas é, na realidade, um sistema de falhas norte-sul. San Andreas é a mais famosa e a mais perigosa, mas a próxima é a falha de Hayward, que passa embaixo da Baía de São Francisco. Portanto, esse túnel imerso do metrô cruza a falha de Hayward, e foi construído levando em conta que a falha de Hayward se movimenta. Não só vai se movimentar bruscamente no momento de um terremoto, e isso é fatal que em algum momento vai acontecer, mas um movimento lento ao longo do tempo, todas essas falhas têm, e esse túnel foi projetado levando em conta isso. Pois bem, 1998, 89, agora eu estou na dúvida, 1989 é o ano, aconteceu um dos tantos terremotos que acontecem naquela área. São Francisco foi destruído em 1906 por o famoso terremoto, mas enfim, em 1989 ocorreu o terremoto Loma Preta, e paralelo ao túnel existe também uma ponte, a chamada Bay Bridge, que conecta os dois lados da Bahia. Eu morei 5 anos na cidade de Berkeley, onde eu estudei, então usei essa ponte e usei esse túnel do metrô quantas vezes ao longo daquele período. Pois bem, a ponte colapsou. Infelizmente, com o terremoto, a ponte colapsou. A ponte era uma ponte metálica de duplo deck, e um dos decks colapsou dessa maneira, de modo que quem vinha no deck superior desceu a rampa e trombou de frente com quem vinha no sentido contrário. Mas pior do que isso é que o elevado de aproximação do lado de Oakland, do lado leste da Bahia, portanto, era uma estrutura de concreto. Era um viaduto, também duplo deck, de concreto. E esse viaduto, infelizmente, colapsou. O deck superior caiu sobre o deck inferior, então todos os carros que estavam no deck inferior foram, infelizmente, esmagados. O número total de mortos, 70 e alguns mortos, infelizmente. E o túnel lá ao lado. O terremoto aconteceu em hora útil, digamos. Então, a primeira estação na cidade de São Francisco, estação Embarcadero, os funcionários obviamente sentiram o terremoto e sabiam que havia um trem vindo de Oakland e ficaram apreensivos. A grande apreensão, será que o trem chega? Ou seja, um dia será que aquela falha não vai romper e vai inundar o túnel e uma grande catástrofe? Esse medo existe. E quem usa aquele metrô pensa nisso, e tem algum conhecimento, saber que tem a falha, como eu sabia, é inevitável pensar nisso. Então os funcionários lá na estação Embarcadero, será que o trem chega? E lá vem o barulho do trem, lá vem o barulho do trem, e o trem chegou. E os passageiros saindo calmamente do trem, obviamente com o terremoto, com a vibração do trem, ninguém percebeu que tinha acontecido um terremoto. Então os passageiros estavam calmos, felizes e leves, oposto ao aspecto tenso
que os funcionários do metrô estavam, e os funcionários do metrô perguntam para os passageiros: e aí o quê? O terremoto? Que terremoto? Os passageiros não davam notícia do terremoto, felizmente. Ninguém dava notícia do terremoto, mas claro que por precaução o túnel foi interrompido durante um dia para uma inspeção minuciosa, se houvesse algum vazamento, algum dano que tivesse provocado algum vazamento que pudesse vir, precisasse de reparo. Resultado da inspeção, dano nenhum. A ponte ao lado, dano nenhum. E no dia seguinte, ficou um dia para a inspeção, no dia seguinte o trem tinha voltado à operação, enquanto, infelizmente, na ponte ao lado se resgatavam os mortos. Então, o túnel é sim uma estrutura muito segura.